Quem já andou a cavalo sabe bem, né? Daqui a pouco a gente sai e dá uma volta a cavalo, no outro dia está todo duro. Todo dolorido, né? Dói quadril, dói tudo, né? Por que é isso? Na realidade, isso assim, é um esforço muscular que eu fiz, né? Que meu cérebro mandou eu fazer, via músculo, né? Para que eu pudesse me manter ali em cima, né? Então, isso nada mais é do que uma reação cerebral. Claro. Né? Então, assim, por isso eu digo, antes a gente estava comentando da diferença do cavalo, né? Então, aquele cavalo que a gente chama o cavalo mais duro de andar, né? Então, aquele é um cavalo que a gente usa para crianças, por exemplo, síndromes de Down, né? Porque ele endurece a musculatura e o Down tem a musculatura mais molezinha. Aquele cavalo que a gente anda é um cavalo mais, parece uma poltrona, né? Se sente confortável nele e a gente vê a diferença Com quando certeza. monta. Cavalo confortável, aquele cavalo que tu anda 2, 3 km, tu não sente que está em cima dele. Esse o que? Ele relaxa a musculatura, né? Então são para crianças que têm as lesões cerebrais, né? Aquelas crianças que já têm uma alteração. Uma tensão, uma certa tensão, isso, né? Na verdade a gente chama de hipertonia, né? Um nome técnico, é a tensão do músculo. Né? E como é que a gente vê esse resultado? Na verdade, assim, ó, cada profissional lá no centro, ele tem o seu método de avaliar, né? Então, a cada 6 meses a gente faz uma reavaliação dessa criança, para ver o que ganhou de desenvolvimento, o que não ganhou, o que a gente pode tentar um pouquinho mais, né? O que a gente tem visto? Que a gente que trabalha mais na área da fisioterapia, na área mais focada em neurologia, não se inventou nenhuma outra coisa tão rápida quanto a ecoterapia, né? Claro que trabalhar no colchão é importante, trabalhar com outros métodos é importante, né? E a gente tem que dizer que a ecoterapia ela é um coadjuvante disso, ela nunca pode ser feita única e exclusivamente só ela, né? Porque a gente tem coisas que montado não consegue fazer, que a gente precisa que se faça no colchão, mas se aquela criança que associa a ecoterapia, ela tem um desenvolvimento mais rápido. A gente já conseguiu comprovar nesses mais de 10 anos que o Conselho Federal aprovou. Sim. Né? Então a gente tem estudos, tem muito trabalho científico que já faz a comprovação dela. Né? Que já faz a comprovação. É interessante isso aí, gente. Assim, e tem a próxima pergunta, tem algum tipo de proteção, assim? Uma das orientações que a gente dá é que nunca no início a gente pensava assim, de repente a criança não consegue botar o pé no estribo, né? Vão amarrar o pezinho no estribo. Não, claro, né? Não. É uma orientação que a gente dá sempre. Nunca se amarra a criança em nenhuma hipótese em cima de sela, da encilha, do estribo. Por quê? Porque a gente está lidando com um animal, né? Esse animal, o que eu sempre digo para eles lá? Ele é um bicho que ele pode por algum motivo se assustar. Como o cavalo não é um animal que te ataca, a reação sempre é de fuga, né? E aí eu não posso ter esse cavalo reage para fugir, eu tenho que ter como tirar essa criança, né? E aí eu não posso ter ela amarrada. Então a segurança é extremamente importante, né? É muito raríssimo a gente ver um cavalo se assustar. Por quê? Porque são cavalos trabalhados diariamente, né? São cavalos muito dóceis, a grande maioria tem mais de 25 anos, né? São cavalos idosos já, né? Se a gente vê pela idade deles, são cavalos idosos, todos com mais de 10 anos de terapia, né? Então eles já estão acostumados. Estão acostumados, exatamente. Né? E até o cavalo mais agitado que a gente tem no centro, que nem dá para dizer que é agitado, mas se tu comparar aos outros, o cavalo ele já é um bicho que ele entende a terapia. Isso é extremamente importante o cavalo trabalhar com a ecoterapia, ser um cavalo que seja inteligente, porque ele sabe quando está atendendo e quando está brincando com ele, né? Então a gente tem um caso lá de um cavalo que é extremamente agitado, brincalhão, tenta nos derrubar quando a gente está brincando com ele, e ele entende quando ele está na terapia. Então ele para na rampa, ele se transforma, né? Uma coisa assim que a gente não tem uma explicação para dar disso. Então o que acontece? Ele sabe que ele vai para uma sessão e ele é tranquilo. Então até isso o cavalo tem que ser extremamente inteligente para a gente conseguir um bom trabalho lá na ecoterapia. E fica alguém sempre ao lado da criança, por exemplo, tem alguém especial, assim, uma equipe que tu tenha, todos os fisioterapeutas ou estagiários que ficam junto, ou no caso é o pedagogo, como é que funciona assim? Segundo nós temos uma associação, né? A Associação Nacional de Ecoterapia, que é lá em Brasília. Sim. Isso quando veio para cá, ele trouxe alguns programas de ecoterapia, né? Então a gente tem a hipoterapia, a educação, reeducação, o pré-esportivo e o esportivo. Então hoje na ecoterapia a gente tem 4 programas de ecoterapia. A hipoterapia, né,
que é o que a gente mais utiliza, sempre tem uma pessoa puxando o cavalo, né? Claro. A criança não pega na rédea, né? Por não ter condições de pegar na rédea. Então tem um puxando, um do lado, que a gente chama de auxiliar lateral, e um terapeuta. Né? Aí pode ser o psicólogo, pode ser o pedagogo, depende da indicação que essa criança tem. Né? Lá no centro hoje a gente tem uma facilidade de ter uma equipe um pouquinho maior, porque a gente já está colocando a ecoterapia no meio acadêmico. Né? Então agora aqui na Universidade na Universidade Católica, no curso de fisioterapia, a gente já ministra lá um módulo, numa cadeira específica, falando da ecoterapia. Então o pessoal se empolga e quer conhecer mais, então acaba fazendo estágio lá, né? Então hoje a gente já tem os estagiários do curso de fisioterapia da Católica e tem estagiários do curso de psicologia também. Né? Então vão lá para tentar aprender e tentar expandir um pouco mais esse método. Né? E aprender mesmo, né? Porque trabalhar assim, com certeza tu aprende de duas maneiras, né? É verdade. É verdade. Aprende fazendo bem e vendo o resultado, e também para eles que estão fazendo faculdade, né? É verdade. Uma série de coisas. Vitor, assim, eu sei a resposta, né? Mas como eu disse, o programa não é para mim, né? Só para mim, as pessoas que estão nos assistindo em casa também devem estar se perguntando, é pago? Assim, ó, hoje a gente atende lá, semanalmente são 84 atendimentos, tá? Todos esses atendimentos, eles são exclusivamente de crianças da APAE, né? O que a gente está tentando fazer agora? Como a gente é o único centro do município, e a gente tem, o custo para a APAE é muito alto, né? Apesar da Rural nos dar o espaço, nos dar as baias dos animais, a gente tem que ter um tratador, né? A Universidade Federal de Pelotas nos dá o atendimento, né, lá na veterinária, também gratuito. Então a gente montou umas parcerias. O que a gente está começando a fazer, e é um projeto para 2010 agora, né? Não cobrar o valor de uma sessão. O valor de uma sessão de ecoterapia hoje é R$100. Né? A média, assim, a gente tem em Porto Alegre muitos centros que cobram, né, que são centros particulares. Só que a gente quer abrir um pouco esse leque e não atender só os da APAE, até pela procura. Hoje a gente tem uma procura muito grande. Então a gente quer fazer assim, 20% do número 84, né, ou seria hoje 16 crianças, serem atendidas, né, de fora da APAE, da comunidade em comum. E elas pagarem um valor irrisório. A gente imagina um quarto, né, do que seria uma sessão. E aí reverter isso em prol da APAE, né, para ajudar ela a manter esse trabalho também, porque sempre essas instituições vivem de muita dificuldade financeira, né? Então, para o ano a gente quer ver se consegue, né? Mas aquela criança que ingressou na APAE e é atendido na APAE em qualquer que seja o setor, ela não paga. Né? E aí é encaminhado lá para a ecoterapia e tem um atendimento gratuito. Claro. Vitor, obrigado pelas tuas informações. Sim. Realmente a gente, até para mim, é bom a gente saber o que tem na nossa cidade, né, em Pelotas, e o trabalho belíssimo que vocês fazem, que realmente, né, não tem como eu digo, não mexer com a emoção, né, e falar com o coração e tal. Mas assim, tu tens algum site, algum telefone, e-mail, como é que funciona? Assim, ó, a APAE tem um site hoje, né? Sim. É a APAEPEL, com L de Pelotas, né? www.apaiepel.org.br. E ali tem informações de toda a APAE, né? Inclusive do centro de ecoterapia lá. Ali a pessoa vai encontrar um ícone que vai mostrar... Vai mostrar exclusivamente a ecoterapia. E aí tem embaixo tem o contato, né? Daí tu encaminha o e-mail chega lá na APAE, a gente sempre responde. Né? E tem o telefone lá da APAE e lá da ecoterapia, são telefones diferentes. Lá da APAE é 3223-2306 e lá da ecoterapia 3223-1523. Então qualquer informação que o pessoal queira, só ligar, quem quiser ir lá conhecer o trabalho, né? Só ligar para ver o dia que tem os atendimentos. Claro. Né? Ver mais que atendimento quer conhecer, se é da área da pedagogia, da psicologia. O que eu ia comentar agora, né? Até daqui a pouco um aluno que não participa desse trabalho, mas viu a entrevista, gostou, né? Pode chegar lá, conversar contigo, ter o teu auxílio e conhecer e quem sabe até ajudar, né? Claro, com certeza. Então a pessoa fica com as portas abertas. É verdade. Vitor, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no programa. Sem palavras, porque realmente, eu digo, a gente pode mostrar e